Hey everybody, are you okay? I'm fine. Pessoal, hoje a gente vai usar o Present Perfect. O Present Perfect é um tempo verbal que é composto por um verbo auxiliar, que não é o verbo to be, é o have. E esse have, como a gente usou o Simple Present há um tempo atrás, agora fica fácil de entender que o have ele está dividido em dois grupos. Primeiro é o grupo do have e depois é o grupo do has. Então vocês têm aqui I, we, you and they have mais o participle. He, she and it has. Ok? E também vou acrescentar o particípio. Quem é o particípio? O particípio é o passado do passado. Isso é importante a gente entender. Particípio é o passado do passado. E de onde ele vem? O particípio dos verbos regulares, ele é composto pela mesma lista de verbos regulares que segue com ed e ed. Então, quando tem um verbo que termina em ed no passado, o particípio vai ser igual a ele. Quando eu tenho um verbo que termina com ied no passado, o particípio desse verbo também vai ser com ied. É o mesmo, é a mesma palavra, ok? Os verbos irregulares, todo mundo lembra da lista de verbos irregulares? Essa é a terceira coluna, certo? A terceira coluna é a coluna do particípio, logo depois na tradução dos verbos. No livro, quem não tem a lista ainda, vai olhar no seu livro da escola e vai ver que no livro da escola tem no final do livro, na última página provavelmente, uma lista de verbos irregulares. Então, vocês podem consultar lá ou no dicionário também, pessoal. Os verbos irregulares, eles constam nos livros didáticos, constam nos dicionários listados como verbos irregulares, depende do dicionário, se é Oxford, Longman, qual o dicionário que vocês usam, tá? O local onde se encontram. Pessoal, para criar essa estrutura aqui, eu vou dar um exemplo. I have studied English. O aluno que diz essa frase, I have studied English, ele está dizendo, eu tenho estudado inglês. Ele não está determinando desde quando. A gente não sabe se tem estudado inglês na última semana, no dia de hoje ou há muitos anos. Ele poderia também dizer, I have studied English lately. I have studied English recently. I have studied English since I was 10. Essas palavrinhas a gente vai ver, porque elas fazem parte do Present Perfect, do Present Perfect Continuous and else. Então, a gente vai ver aqui. Has, a mesma estrutura. She has gone to school. She has gone to school by bus. Ela tem ido para a escola de ônibus. Aqui eu usei o particípio de um verbo irregular, do verbo go. O passado do verbo go é o went. E o particípio é gone. E toda vez que eu uso o verbo go, eu uso a preposition to, go to, com algumas exceções. Ok? Until here, is everything okay? Let's review. Present perfect is um tempo verbal em que eu não tenha determinado o período em que aconteceu a ação. 2. Eu uso como auxiliar o have. Have ou has, depende do sujeito. E o verbo principal no particípio. Então,
Então, eu concluo a minha frase com os complementos. Posso ter um indicativo de tempo na frase ou não. Then, let's check some examples with those words that we studied. A gente viu as palavras since, never, already, ever, lately, recently. Então, algumas delas eu vou trazer para vocês com exemplos. E tem uma palavrinha que a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque ela é bem importante. E ela pode confundir um pouco as nossas ideias. Vamos lá. She has studied Spanish. Has studied. Aqui está. Ela tem estudado espanhol. Eu não sei desde quando. I have studied English since 2010. Since, desde. Lembra que eu falei do since? We have lived here for 10 years. Considerando que nós estamos em 2020, no momento deste vídeo, a pessoa tem morado há 10 anos no mesmo lugar. Have lived, we have lived, nós temos morado aqui por 10 anos, quer dizer que nós moramos neste lugar há 10 anos. Eu posso automaticamente calcular quando a pessoa começou a morar, ok? Então tem que ter um cuidado com isso, porque o for é por determinado tempo. E geralmente, quando eu tenho for, é possível eu concluir a data de início daquela ação, ok? Mas não é por isso que deixa de ser present perfect. We have bought many clothes. He has never. E aqui o mais importante é chamar a atenção para o never. He has never made a cake. Ele nunca fez um bolo. O never, lembra que eu falei que com never eu não usava a palavra negativa, mas a frase é negativa. He has never made a cake. Ele nunca fez um bolo. E essa tradução, ela é correspondente ao simple past. Então, as traduções do simple present e do present perfect, elas podem se confundir sim, gente, tá? Porque o present perfect é um tempo verbal que a gente tem que ter muito cuidado com ele. Afinal de contas, ele é um tempo verbal composto que a tradução pode sim ter verbo simple past, traduzindo, ao traduzirmos, ou então o particípio, ok? Então vamos cuidar com as traduções. Vamos focar no inglês, como o idioma fica dentro da língua inglesa, ok? Questions? Take note. Ask me later. Attention. Since, desde. For, por. Ever, alguma vez. A gente usa em perguntas. Never, nunca. E nós usamos em frases negativas sem o not. Por quê? Porque eu nunca vou dizer I haven't never. Eu falo I have never. Eu nunca. Eu não posso usar mais uma negação na frase. Então a frase vai ter have ou has e o never. Already, já. Geralmente a gente vai usar em afirmações, mas pode aparecer em perguntas também. Yet, ainda ou ainda não. Sempre no final de frase. E no final da frase interrogativa ou da frase negativa. Pela questão do não. E just, recém. Algo que recém foi feito, acabou de ter sido feito. Então, voltando, since eu uso para especificar um tempo desde quando aquilo tem acontecido. Muito comum em roupas, bebidas, aparecer since e o ano. Pode ser o mês, pode ser um momento da vida, desde a adolescência, desde a infância. For, por, determina por algum tempo, ok? Never, nunca, então. E essas são as principais palavras que podem vir também junto nesse grupo lately,
que é ultimamente, e recently, que é recentemente. Aqui nós temos mais alguns exemplos de frases no present perfect. Essas, no caso, são interrogativas. Let's check. Have you ever been in New York? Have you ever been in New York? Você já esteve em Nova York? Has he already arrived? Ele já chegou? Has he arrived yet? It's the same translation. However, here I have the idea that's positive. I'm sure or almost sure that he has already arrived. Eu suponho aqui que ele já chegou, tá? Então, ele já chegou? Tipo, que legal, que bom que ele já chegou. Aqui nessa frase, eu tô dando mais a ideia de ele ainda não chegou. Has he arrived yet? E nessa frase, eu tenho uma diferença entre o posicionamento das palavras já, como already e yet, e a ideia delas também. Ok? See you! Bye!